dá um corte, faz uma edição. Nós estamos na parte segunda, capítulo 6, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E hoje nós vamos tratar do tema música. Bom, as questões serão a 251 e a 252. Aí Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à música? Queres falar de vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender a outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Eu confesso que essa resposta me deixou um pouco triste, né? Porque ele diz assim que a nossa música não é nada, né, perante a música celeste. Mas aí, meditando sobre isso, né, porque eu fiquei realmente meio triste com a resposta. Mas aí eu pensei, se nós pegarmos uma criança, um jovem, né, um adolescente, colocarmos ele numa sala com uma orquestra sinfônica que ele nunca ouviu na vida, ele vai odiar, com certeza, ele não vai gostar. Ele não vai ter nenhuma conexão com a música, né? Então, para nós, essa música celeste que ele cita aqui, realmente é como se a gente fosse uma criança tentando ouvir alguma coisa que a gente não vai compreender, né? E os espíritos sempre dizem que a nossa inteligência é limitada mesmo, né? Então a música que é tocada lá, ela realmente tem outros acordes, tem outra beleza, tem outra harmonia que nós desconhecemos aqui. E que a nossa música aqui, por melhor que possa ser, há exceções, obviamente, a gente sabe. Infelizmente, né? Nós temos muitas exceções, mas a nossa melhor música aqui ainda é muito rudimentar perante a música da espiritualidade, né? Da música celeste, que ele diz que nós aqui na Terra não podemos sequer ter uma ideia, né? Somente os espíritos mais vulgares é que têm prazer em ouvir a nossa música, porque eles também não têm condições de compreender os acordes celestiais do outro lado. Mas aí, para amenizar um pouco a nossa tristeza, veio, né, o livro Consolador. Emmanuel vai tratar do capítulo Arte, né? E aí ele amenizou bastante, né? Ele trouxe uma compreensão melhor para essa questão, né? A psicografia do Chico, e as questões são... A questão 161, ele pergunta: o que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. A mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Interessante isso, né? E a gente vê que a música, que a arte que mais nos toca, realmente vem de uma inspiração divina, não é aqui da Terra. Em relação a isso, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né? Nós temos aqui 4 grandes compositores representantes da nossa música.
E ele diz, né, médium das belezas eternas é aquele que vai captar e traduzir as inspirações divinas, elevando a alma humana através da arte, ou seja, da pintura, da música, da literatura, manifestando a beleza, a sabedoria e o amor de Deus, conectando o plano terreno ao plano divino. E eu trouxe esses 4 aqui porque, particularmente, eu gosto muito, né? Não sei vocês, mas eles... o Tocando em Frente, que é composição do Almir Sater com o Renato Teixeira, ele diz exatamente isso, né? Que é uma música que foi um presente que eles receberam. E ele diz mais, essa foi psicografada. A história dessa música é a seguinte, vou contar bem rapidinho. O Almir Sater falou que ele foi convidado pelo Renato Teixeira para ir jantar na casa do Renato, né? E enquanto a esposa do Renato preparava o jantar e colocava a mesa, o Almir Sater deu de cara com um violãozinho lá no canto da sala. Ele estava inclusive com uma corda quebrada. Aí ele pegou esse violão e começou a dedilhar uma canção. A hora que ele deu os primeiros acordes, o Renato parou tudo, olhou espantado para ele, pegou o bloco de nota e começou a escrever. E enquanto isso, a esposa do Renato chamava os dois para jantar. Então, nesse interim, entre colocar a mesa, chamar para jantar e eles, né, compor essa música, foi assim que a música nasceu. Nesse momento. Por isso que ele disse, foi psicografado, né? Uma música que toca o coração da gente, né? E aí, nós temos aqui também o Caetano Veloso. Ele escreveu Oração ao Tempo, que é uma outra música muito emblemática, muito interessante de a gente ouvir, né? Ele trata nessa música o tempo como uma entidade quase divina. Ele diz o seguinte: compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, é um dos deuses mais lindos. Então ele trata o tempo como uma divindade. E a letra dessa música convida a uma reflexão sobre a finitude da nossa vida, né? A finitude e a transitoriedade, quer dizer, ela acaba aqui, mas ela continua do lado de lá. A letra tem isso, traz essa reflexão, né? E aí o Gilberto Gil compôs Tempo Rei, que foi uma resposta para essa música. E Tempo Rei, ele vai tratar o tempo, né, como um mestre, como um mestre que vai ensinar. Diz o verso: transformai as velhas formas do viver, ensina-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Então, nessa letra, ele revela a busca do crescimento e a humildade para aprender com o tempo. Então, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, essas coisas muito profundas têm a ver com a mediunidade, né? Tem a ver com a inspiração que vem do mais alto, né? Eu acredito nisso. E aí a gente traz aqui, né, outros compositores que perpassaram, que passam aí durante séculos e continuam sendo, né, aclamados, como Beethoven, Mozart, Bach, Chopin. A música clássica que existe na Terra foi ouvida pelos compositores humanos nos planos da vida maior, que fizeram cópias rudimentares da original. Isso é uma fala do Miramês, no espírito Miramês. É interessante, né? É uma cópia rudimentar. E é uma música tão sublime, né? Quando a gente ouve a música clássica, ela nos leva, né? Traz uma paz interior. Na questão 62, eles vão perguntar ao Emmanuel: todo artista pode ser também um missionário de Deus?
E a resposta: os artistas têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Não é? Então, todo tipo de arte, não é uma inspiração divina. Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Porque, óbvio, um gênio, ele não se forma aqui. Ele já traz na sua bagagem aquilo que ele já viveu, né? E quando ele reencarna, ele traz isso com ele. A gente vê aí, de vez em quando, aparecem pequenos gênios, né? Crianças que tocam piano, crianças, né? que são prodígios. Né? Da onde vieram? Como vieram? Como sabem? Como sabem tocar o piano? Porque realmente o nosso patrimônio intelectual é a única coisa que nós levamos para o plano espiritual. A gente não perde aquilo que aprende, não é? A gente vai manter tudo aquilo que a gente aprendeu. E quando volta, a gente traz isso na bagagem, para partir daí. Porque se a gente começasse do zero, a humanidade não teria avançado. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferentes do que caracteriza o homem comum? O psiquismo aqui é o conjunto dos fenômenos relativos à alma, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre o resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das vidas sublimes que conseguiu apreender nos círculos da vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Então ele está dizendo aqui, né, que quase sempre o artista ele está lá, mais no mundo do lado de lá, com a sua, né, com o seu pensamento, com a sua resposta, né, que vem do lado de lá. Então, geralmente, aquilo que ele compõe, aquilo que ele faz, ele está em sintonia direta com a espiritualidade, né? E também vem resultado daquilo tudo que ele já viveu e que ele traz para o nosso mundo. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior. No capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. Então, eles recebem essa inspiração, eles têm esses impulsos de criatividade, mas são impulsionados pela espiritualidade. Obviamente que se a espiritualidade mandar eu tocar um violoncelo, não vai sair nada, porque eu não tenho essa bagagem comigo, né? Eu não aprendi. Né? Mas isso vai estar para quem está pronto. Né? Então, para encerrar essa questão da música, né? Lá no livro O Nosso Lar, André Luiz, ele fala em vários capítulos do Nosso Lar, ele fala sobre a música celestial. Né? E no capítulo 37, quando acaba a preleção da ministra, ou seja, quando ela acaba de falar, né, ao público que está lá na Assembleia, a fala dela é encerrada com música. Né? E aí André Luiz diz que é uma suave música encheu o recinto de carícias melodiosas.
Aí é aquela música celeste que foi dito lá na primeira questão, né? Que é uma música diferente da nossa, que é uma música que traz paz, né? Então Aristóteles já dizia que a música é de natureza divina e ela é capaz de encantar a alma e elevá-la acima da sua condição. Isso já vem lá desde a Grécia Antiga. A conexão espiritual, acredita-se que a música é a linguagem dos espíritos. Inspiração criativa. Então, compositores e artistas descreveram o processo de composição como algo que vem sem muito esforço, como uma melodia que surge, né? Um dom recebido, uma inspiração divina ou inspiração das musas. É aquilo que Almir Sater falou, né? Essa música foi psicografada, né? Porque eles estavam ali no momento descontraído, ninguém se encontrou para fazer nenhuma composição, aconteceu. Então a música veio e me inspirou, né? A música também, ela marca muitos momentos das nossas vidas, né? São recordações que vêm, e eu chamo de trilha sonora. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma trilha sonora, não tem? Quando a gente ouve uma música, a gente vai recordar de alguma coisa que já passou, né? Uma música, né? Para nós aqui, uma música um pouco mais antiga, né? Para os jovens, uma música mais atual, mas a música, ela sempre é uma trilha sonora da nossa vida, né? É uma cápsula do tempo, porque ela marca momentos, memórias, emoções profundas em nossas vidas, né? E a gente tem muita coisa boa. Eu só queria contar uma curiosidade para vocês, né? Outro dia eu conversando com um rapaz, que eu acredito que ele não tenha nem 30 anos de idade, e ele estava me falando, ele trabalha com montagem, ele trabalha numa empresa que monta móveis para empresas, né? E através do trabalho dele, ele viaja bastante. E aí ele me falou que ele foi para a Bahia. Eles tinham lá uma semana para fazer a montagem, né, na empresa que eles foram fazer. E eles acabaram antes. Tinha 6 dias para montar, eles acabaram em 4. Aí, como eles estavam na Bahia, vamos para a praia, né? Puxa, por que não? Eles estavam perto da praia de Itapuã. Aí lá foram ele e os amigos lá para a praia de Itapuã. Aí ele falou: nossa, que coisa maravilhosa, uma praia linda, uma praia limpa, uma praia com água cristalina, você vê pedrinhas. Senti até o cheiro do mar na descrição dele, porque ele estava realmente muito encantado com a praia. Aí eu virei e falei para ele: pois é, por isso que o poeta fez a música, né? Passar a tarde na praia de Itapuã. Ele falou: que música? Eu falei: você não conhece? Não. Eu falei: tá, então deixa para lá. É lamentável, né? Porque as pessoas perdem essas coisas tão sublimes que já foram feitas também, né? Enfim, aí eu me senti um pouquinho assim mais velha que ele. Um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, encerramos a questão da música, né? Acredito mesmo que ela seja inspiração, né? Eu acho que temos uma artista aqui entre nós. Não, você é da literatura, ué. Tem inspiração, não tem? Acredito, né, que toda a arte, como disse na primeira questão lá que o Emmanuel respondeu, né, toda a arte tem a sua inspiração divina, tá? E aí na questão 252, lá na 251, Kardec perguntou se os espíritos são sensíveis à música. E aqui ele vai perguntar se são sensíveis às belezas naturais. E a resposta: as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões
para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então ele está dizendo aqui, né, que existem belezas naturais nos vários planetas, né, nas muitas moradas da casa do Pai, como disse Jesus, existem belezas naturais sim, né, e que os espíritos mais elevados, eles apreciam o conjunto da obra, né, não os pequenos detalhes, eles vão olhar a beleza como um todo. Né. E aí lá em Romanos 1:20, Paulo nos diz o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, como seu poder eterno e divindade, são claramente vistos e compreendidos através das coisas que ele criou, a natureza, tornando os seres humanos indesculpáveis por não reconhecê-lo. Não há desculpa para ignorar essas evidências de sua existência e sua grandeza. Então, o que Paulo disse aqui para a gente, né? Que tudo que há de belo na natureza é a criação de Deus. Tem a ver com as características de Deus, são os seus atributos. Né? A marca de Deus está ali na natureza. Né? Tudo que é belo, tudo que é natural. Né? Os nossos amigos vieram do paraíso. Né? Eu acho que viram Deus por muitos lugares ali, não é verdade? Então, é óbvio que se a gente não souber parar para admirar essa criação, ele diz aqui, né? É indesculpável que o homem não reconheça a grandeza de Deus, olhando para a natureza, olhando para a sua criação. É indesculpável. Né? Olhai à sua volta, o que não é Deus, o que não é de Deus é do homem. Então, o que é de Deus? É o colírio para os nossos olhos, né? As cerejeiras do Japão, o pôr do sol, né? uma catarata, uma cachoeira, uma água cristalina, o entardecer, o canto dos pássaros, tudo isso tem a ver com Deus. Tudo isso é presença de Deus na nossa vida. Né? E o homem? O que o homem faz? Hein? O que será que o homem faz? Olha que coisa linda. É triste, né? Eu já morei nessa selva de pedra. Né? Poluição, muita, infinita poluição. Né? Não tem árvores, a gente mal vê um pequeno arbusto em algum lugar. Né? Algumas pessoas conseguem fazer um jardim na varanda, né? Porque não tem espaço para árvore. A cidade é tão impermeabilizada que qualquer chuva que dá, inunda tudo. Não tem escoamento, não tem como ir. Os rios estão cheios, os córregos entupidos, bueiro entupido. Então é isso que é produto do homem. Né? Desmatamento, derruba a selva. Derruba. Né? Derruba para procurar ouro, para poluir os rios, né? Para criar gado, para fazer pasto. Né? Cria usinas nucleares que são um grande perigo para a humanidade. Né? Poluem com as indústrias e o maior poluente do mundo não quer fazer o acordo de Kyoto, não quer colocar filtro, não quer perder. É egoísmo, destruição e ganância. Isso é obra do homem. Isso é obra de Deus. Luciano, eu morei em São Paulo também. E na frente da minha casa tinha um pé de limão. Quando eu cheguei, eu falava, mãe, por que esse limão não é verde? Ele é marrom escuro. Aí quando eu falei, poluição, era tanta poluição que ele não conseguia manter verde. Quando a gente catava o limão, tinha que lavar muito, porque a fuligem, né? Fumaça, fuligem. Eu morei em São Paulo e trabalhava no Centro Velho de São Paulo e ali o Vale do Anhangabaú. Tem uma época do ano que fica irrespirável, né? Porque é onde chove menos, o tempo é muito seco, né? E toda aquela poluição ela desce e você não consegue respirar. Né?
Eu vim para cá há 30 anos atrás, a gente mudou para cá. Eu cheguei em julho. Quando foi em novembro, eu voltei a São Paulo para resolver umas pendências. E na entrada da cidade, eu olhei para as ruas e falei, gente, como é que a gente pode viver uma vida aqui? Porque você entra ali na Marginal, você já sente o peso daquela poluição. Você não vê o céu azul, você só vê fumaça. Você só vê a poluição. Então, obra do homem, obra de Deus. É isso, gente. Alguma questão? Espero que vocês tenham gostado da música. É isso aí.